Continuando nosso estudo, a gente estava falando sobre o Estado. E eu falei com vocês que o Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. E falei com vocês que o poder do Estado é uno e indivisível. Sim. Mas existe uma pessoa que concentra todo esse poder? Todo o poder do Estado está na mão do presidente? Se a gente fizesse isso, a chance do presidente abusar desse poder é muito grande. Então, em razão desse medo do abuso de poder, o filósofo Montesquieu criou uma estrutura em que há uma tripartição de funções internas dentro do Estado em 3 poderes estruturais. Eu tenho o poder legislativo, judiciário e executivo. Cada um desses poderes tem uma função típica e uma função atípica parecida com as funções dos outros poderes. Como assim? A função típica do judiciário é julgar. Mas você concorda que no âmbito lá de um tribunal formado por vários juízes, não tem uma área administrativa do tribunal que vai comprar o material de escritório que os juízes vão usar? Quando aquela área administrativa realiza um processo administrativo de licitação, está realizando uma função que é parecida com a função lá do executivo, que executa o que está na lei, que administra a máquina pública? Pois então, você sabe que o judiciário tem a função principal de julgar, mas atipicamente o judiciário também administra. Além disso, nos tribunais, a gente não vê muita resolução de tribunal, portaria. O que é isso, gente? Quando a gente fala sobre normas do ordenamento jurídico, eu tenho a Constituição no topo, eu tenho as leis, As leis infraconstitucionais abaixo da Constituição, abaixo, e eu tenho o que, gente? Os atos normativos infralegais. O que é ato normativo infralegal? Está abaixo da lei. Quais são esses atos, prof? São aquelas normas: decreto, regulamento, portaria. Essas normas, elas não inovam no ordenamento jurídico, elas não criam uma novidade no ordenamento jurídico. Elas são editadas para facilitar a aplicação da lei, para clarificar o conteúdo da lei. Então, prof, eu sei bem mesmo que o tribunal também pode editar portaria, resolução, e quando ele faz isso, ele elabora uma norma. Elaboração de norma também é uma função bem parecida com a do legislativo, não é? É uma função parecida com a do legislativo, gente. Ou seja, o Poder Judiciário tem a função principal de julgar, mas atipicamente desempenha a função parecida tanto com o legislativo quanto com o quê, gente? Quanto com o executivo. Ou seja, função principal, julgar. Mas desempenha a função administrativa atipicamente, mas desempenha a função também de normatizar, que é parecida com a função do legislativo. Então, tá bom, entendi. Cada poder tem sua função típica e atípica. Dá uma olhada nesse quadro. E, por fim, nós temos uma 4ª função que fala o quê, gente? Que é a função política, que quem fala muito dela é Celso Antônio Bandeira de Mello. Além dessas 3 funções centrais do Estado, executivo, legislativo e judiciário, existe uma 4ª função que é a função política. A função de tomar as altas decisões do governo, as grandes decisões, sanção, veto de lei, declaração de guerra, as grandes questões. Prof, quem é que toma essas decisões? Quem está na alta cúpula do governo? Presidente, ministro, secretários, pessoas que estão no topo do governo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, gente, garantindo o desenvolvimento, o quê? Nacional. Erradicando a pobreza e as desigualdades, promovendo o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito. Gente, são grandes objetivos e muito bonitos esses objetivos. A nossa Constituição, ela é linda. Prof, e nas relações internacionais? Eu tenho que saber. Sim, princípios importantes. Primeiro, independência. O Brasil é independente, gente. Ele não fica obedecendo a outra nação, não. Ele é um país o quê? Independente. Além disso, o Brasil, nas relações internacionais, sempre vai privilegiar os direitos humanos, respeitar o direito daquela pessoa, garantindo a autodeterminação dos povos, né? Respeitando a soberania da outra nação, daquele outro povo. Primando pelo princípio da não intervenção. O Brasil não aceita intervenção de outra nação aqui. Mas ele considera a igualdade dos outros estados, né? Entende que as outras nações estão em posição de igualdade e o Brasil busca a paz nessas relações internacionais. Inclusive, no Brasil, a gente repudia, gente, o terrorismo e busca a cooperação entre os povos, inclusive possibilita também a concessão de asilo político. Tem alguém que está sendo perseguido politicamente em outra nação? Pode pedir asilo aqui no Brasil. Esses são grandes princípios que vão nortear as relações do Brasil com as outras nações.